doutora Tanise Balvedi. É damas também, não? Damas. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Você viu na cor do LGBT hoje? Sim, eu vi que o senhor estava falando de LGBT, eu falei, vou botar na cor do LGBT. Legal. Eu ia vir só com o azul, que é o símbolo do diabetes. Aí você falou que é o mês do LGBT, então vamos botar o azul e rosa. Hoje é o dia, né? É o dia, né? O azul e rosa é a bandeira trans. A gente conhece mais o arco-íris, que é do LGBT em geral, mas existe a bandeira trans, que é azul e rosa. Legal. A gente não conhece bem essas definições ainda, né? Porque está começando a população, está começando a assimilar a presença do LGBT, uma coisa normal na nossa sociedade, né? Cada um tem o direito de ser o que quer ser, né? Sim, né? Sempre existiu, só que sempre existiu muito bullying, muito preconceito, ainda existe hoje em dia. Mas é importante essa questão de divulgação. Apareceu esses tempos em uma novela, uma pessoa trans, porque a transexualidade, transgeneridade é diferente de homossexualidade. Tem gente que pensa que é a mesma coisa. E a transexualidade muitas vezes vai requerer um atendimento médico e multiprofissional para a questão de transição hormonal, do uso dos hormônios, e em alguns casos vai fazer cirurgia. E a endocrinologia trabalha com essa parte dos hormônios. Tem uns que fazem por conta própria e não é legal, né? Tem que ter acompanhamento médico, sim, né? O problema de fazer por conta própria é que isso traz riscos, principalmente risco de trombose, sim. Muitas vezes a gente vê na mulher trans é o transexual masculino para feminino. Acaba usando o anticoncepcional comum. Para o feminino. Masculino para o feminino, daí vai ser a mulher trans. Muitas vezes acaba usando o anticoncepcional comum, não é indicado porque aumenta risco de trombose. Então a gente usa um outro tipo de hormônio feminino, que são os hormônios que a gente usa na pós-menopausa, que esses dão menos risco de trombose. E a gente acompanha, tem todo um acompanhamento, porque pode alterar um hormônio chamado prolactina, então tem todo um acompanhamento. Já no caso... Uma curiosidade, você dá assistência nessa área aí também? Sim. Legal. Né? É porque você é endocrinologista, né? Sim. A tua formação, né? Trabalha mais com diabetes, né? Nessa área. Sim, né? Mas entra também no endocrinologia. Outra especialidade, né? Sim, a endocrinologia trata de todas as questões hormonais. O que a gente mais atende é diabetes e obesidade, mas tem também tireoide, problemas hormonais da hipófise, da suprarrenal. Quando é endócrino pediatra, trabalha com questão de crescimento. E a gente trabalha também com menopausa, andropausa e a transexualidade. Deixa eu te falar, sempre que eu falo em você, assim, os amigos, tá? Todo mundo faz referência muito elogiosa. A doutora Tanise é um grande médica, né? Eu fico contente, né? Porque de ter você sempre no meu programa. Agora acabamos se distanciando um pouco, se vinha com mais frequência, né? Por causa das campanhas que tinha, né? Contra o diabetes, né? A gente fez, sempre tem, né, o novembro diabetes azul, depois com esse ano ainda teve também, mas ficou um pouco mais restrito com a pandemia, né? Agora, doutora, percentualmente, quanto ainda da população ela contrai o diabetes? Tem uns que nascem com diabetes, outra adquire, né, que é o mellitus 2, né? Mesmo o tipo 1 não é que ela nasce, mas é que é mais comum em criança, né? O diabetes mais comum é o tipo 2. A prevalência na população vai de 7 a 10%, mais ou menos. É uma prevalência parecida com a da depressão. Então, se a gente for pensar numa população de 100 mil pessoas, 7 a 10 mil pessoas com diabetes. Joinville, estimado, é muito mais que isso. Se a gente pensar em uma população de 500 mil, então vai dar uns 35 mil pessoas, umas 35 mil pessoas. Agora, a ciência está sempre avançando, né? Pesquisando novos produtos aí. Agora, por exemplo, as insulinas, elas melhoraram muito, né? As qualidades da insulina, né? Melhorou muito a qualidade. A insulina é fundamental, principalmente para o diabetes tipo 1. Sem a insulina ele não sobrevive.
A diabetes tipo 1 é fundamental. É fundamental. Sem insulina, ele entra em cetoacidose, que é uma complicação, e ele, se não for usado insulina, ele não sobrevive. Nossa. No passado, quando não existia insulina, as pessoas com diabetes morriam. Eles tentavam restringir carboidrato na alimentação, e aí tentava de um jeito, de outro, e chegava uma hora que não adiantava. Agora, essa situação que Joinville está vivendo, da falta de insulina, porque ela é fornecida pelo município e pelo estado. Qual que é pelo município e qual que é pelo estado? Então, o estado, o município, ele é responsável pelo medicamento básico, que são as insulinas humanas, as mais básicas, a NPH irregular. Essas o município está fornecendo e continua, e não teve falta nenhuma. A questão que está acontecendo aqui em Joinville é dos análogos de insulina, que são os análogos especiais, né? Insulinas especiais. Que essas insulinas são indicadas principalmente no diabetes tipo 1, porque elas fazem menos hipoglicemia. Ajudam a controlar melhor, diminuem risco de internação e de complicações. E essas insulinas é de previsão de fornecimento pelo Estado e pela União, porque são especiais, são medicamentos especiais. Mas aqui em Joinville teve um tempo em que o município fornecia, porque surgiu uma ação civil pública, foi lá por 2004, por aí, algum paciente entrou na justiça e foi feita uma ação civil pública, foi feito contra o município, acho que contra o Estado também, e o município foi condenado a pagar, e aí foi feito um protocolo municipal, e o município vinha pagando. Até 2017, quando o município processou o Estado, entendendo que o Estado é que deveria pagar, e nesse mesmo ano de 2017 teve uma lei do Dr. Dalmo e Dr. Coruja, dizendo que todo paciente com diabetes tipo 1 e tipo 2, atendidos pelo SUS no estado de Santa Catarina, devem receber as insulinas prescritas, e não restringiu qualquer tipo de insulina nessa lei. Essa lei, ela é válida e é vigente, a lei 17.110. Mas por que está faltando insulina, essa análoga nos postinhos de saúde de Joinville? Então, o que aconteceu? Agora, recentemente, o Estado reinterpretou aquela ação civil pública de 2004 e entendeu que naquela ação civil pública, o paciente que entrou com o processo, com o pedido de fornecimento, ele entrou com relação a uma determinada insulina, um determinado análogo, que era uma asparte pré-mistura. É uma asparte pré-mistura que tinha ação lenta e rápida na mesma caneta de insulina. E eles entenderam, essa é a mesma que a União está fornecendo, que a partir de 2017 a União começou a fornecer, mas não é a mesma. A que a União fornece é a asparte rápida. Então eles estão entendendo que, não preciso mais fornecer, a União está fornecendo. Só que a União só está fornecendo a de ação rápida e só para diabetes tipo 1. A de ação lenta, análogo de ação lenta, hoje ninguém está fornecendo em Santa Catarina. Interessante, né? Ninguém. E para o tratamento do diabetes tipo 1, principalmente, ele precisa das duas. Para melhorar essa situação, para resolver a situação, tem que ser uma ação política forte do nosso representante? Eu acho que é uma questão de interpretação de leis. Uma questão de interpretação de leis. A interpretação de leis tem que recorrer ao STF. Ao judiciário, ao jurídico, né? Judiciário. As entidades vinculadas ao diabetes já se reuniram várias vezes. Então, CIMESC, SJM, Sociedade Brasileira de Diabetes, Mutirão de Diabetes, a gente se reuniu várias vezes. E o que a gente viu é que quem tem a legitimidade para batalhar por isso é a associação dos próprios pacientes. Teria mais força do que as entidades que são os profissionais. Então, a gente tem trabalhado em conjunto também com a ADIJO, a Associação de Diabéticos de Joinville. E o que a gente orienta os pacientes? A se associarem a essa associação, a se associarem à ADIJO. A mensalidade é por volta de uns R$10 por mês, desconta na conta de luz. E é importante fortalecer a Associação dos Diabéticos para que eles possam fazer medidas. Existe uma medida possível que eles podem fazer, que é uma mandado de ação coletiva, mandado de segurança coletivo. E eles podem fazer isso, mas aí precisa ter bastante força, precisa ter bastante paciente associado. Entendi. Dentro desse contexto, você sempre pertenceu a entidades
sindicais ligadas aos médicos, né? Como é que está esse trabalho aqui? Não se ouve falar mais nada? Não se ouve falar mais nada. Não sei, mas você dá uma agitada aí, né? E agora? A gente tá... Às vezes a gente trabalha nos bastidores também. Às vezes a gente agita nos bastidores. Tá certo. E como é que você vê a situação da saúde pública de Joinville? Por exemplo, essa situação aí da pandemia, Joinville voltou ao estado gravíssimo, né? Por que balança tanto? Cai para o estado grave, volta para o estado gravíssimo. O que está acontecendo? Nós estamos com mais de perto de 1.300 óbitos já, né? Um número considerado altíssimo, né? E como é que você está vendo essa situação da Covid em Joinville? Então, esses altos e baixos, eles acontecem, são as ondas, né? As ditas ondas da pandemia. Enquanto a gente não tiver vacina para grande parte da população, isso vai acontecendo. Eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar à medida que as pessoas vão sendo vacinadas. Porque a gente sabe que com a vacina, essa é a esperança que a gente tem. Com a vacina, diminui muito o risco de gravidade. Né? Mesmo que a vacina não seja 100%, mas diminui o risco de que se ela pegar, ela vai ter um menor risco de gravidade. E com isso diminui o risco de óbitos. Então, o grande poder que a gente tem é as vacinas. Doutora, às vezes as pessoas me perguntam, mas Toninho, tem óbito aí de pessoas que tomaram as 2 doses da vacina. O que está acontecendo? Existe um estudo sobre isso já? Existe, é possível, porque essas vacinas foram feitas com base no primeiro vírus lá que surgiu. Tem outros vírus, né? E depois desse primeiro surgiram as variantes, as cepas variantes. É a mesma coisa que acontece com a gripe. A vacina de gripe que a gente toma esse ano é com base no vírus do ano passado. Mas ela já dá uma proteção, mas não protege 100%. A gente pega outras gripes. E assim vai. Os vírus, eles são... o que a gente pode dizer? Eles são inteligentes, eles vão criando, se metamorfoseando, né? Mutação que a gente fala, né? Eles vão tendo mutações e vão surgindo cepas novas. Então, é possível que não se sabe ainda ao certo se a vacina vai proteger das cepas novas, mas é importante se vacinar. É importante. São raros esses casos de que vacinou e foi a óbito, existe. Mas quem não vacina tem muito mais risco. Claro. Muito mais risco. E também tem gente que fica escolhendo determinada vacina, que não quer a Coronavac, espera pela Pfizer, espera pela Moderna, chegou a hora, o ideal é tomar vacina, independente, não pode ficar escolhendo. Com certeza, eu fui, me cadastrei quando chegou o meu momento e fui, o que tiverem me dando tá bom, eu tô aceitando. Exato. Porque quanto antes a gente se vacinar, melhor. Quando chega a nossa vez, o ideal é ir lá e se vacinar. Doutora, a senhora acha que a vacina contra o coronavírus ela vai se incorporar no rol das vacinas necessárias? Vamos ter que tomar todo ano? É tudo ainda muito novo, mas eu acredito que sim. Acredito que sim. Tudo está caminhando, tudo está nos dizendo que é uma nova... Não é só uma gripe, essa mutação do é uma vírus. Doença que vem junto, assim, sazonal, e que vai estar junto com a gripe para a gente tomar vacina todo ano. Agora, estamos já encerrando, infelizmente, né? Beleza. Obrigado. A ciência agradece. Doutora, a questão dos hábitos novos, quer dizer, uma coisa devia ser normal, como as pessoas lavarem as mãos constantemente, né? Teve que vir essa pandemia para as pessoas usarem, né? A lavação das mãos. Os chineses, eles há muito tempo, historicamente, eles não permitem que você toque, que você beije, que você... Eu estive na China e fui cumprimentar o chinês, ele puxou a mão, né? Olha só. Lá é só, você inclina, né? Você faz aquele gesto de saudação, mas você não vê chinês tocando a mão um do outro, assim, né? Até para bater foto, né? Tu quer chegar muito perto, ele... Então isso é uma cultura que veio para ficar, né? Eu não sei, porque para o povo latino é tão difícil, né? Eu sinto tanto falta de claro, sair dando a mão, dando abraço, dando beijo. Então,
porque faz parte Da nossa da nossa cultura, cultura, né? da nossa manifestação de carinho. É porque agora é o que a gente tinha, evitar o contato ao máximo. Mas se a gente for pensar com relação a outras coisas, com relação a quando a gente tem criança pequena, a gente não deve criar numa bolha. A gente cria, vai no chão, mexe com terra, põe na boca, porque isso vai levando a formar a imunidade. Não adianta a gente querer se criar numa bolha e se isolar de todos os micro-organismos que existem. É que esse veio com uma gravidade, sem um tratamento específico, sem vacina, então o mecanismo que se tinha era se isolar o máximo possível. Mas, ao meu ver, isso é temporário. Vai ficar a questão de higiene, lavar as mãos, álcool gel. Quando você está doente, não vai trabalhar. Tá com uma gripezinha. Não interessa, é uma gripezinha, não vai trabalhar, não vai para a escola, porque se vai passar para outras pessoas. Então, isso tudo é coisa que deve ficar, que vai ficar e deve ficar. Agora, a questão do abraço, eu acho que vai voltar. Tem que ter, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Eu, dependendo da situação, eu já estou, como é que é mais que eu já estou abraçando meio assim. Meio assim. Agora, questões do sindicato que você perguntou aqui que a gente tem feito. A gente tem batalhado muito com essa questão das insulinas e também da reforma de previdência de Joinville. Essa até quem está mais a par, quem está mais à frente é o Cassiano, que está na Câmara de Vereadores. Ele vem então, essas aqui. são nossas... Você é servidora municipal e estadual? E estadual. Você é as duas, né? Os dois. Que também está pegando no Estado, né? Também, no Estado também. Né? Inclusive, a polícia, eu conversei com delegados aqui na sexta-feira, e eles iam fazer aquele movimento que eles fizeram, né? De botar um caixão na rua, fazer paralisação simbólica, né? Sim. A polícia civil está muito... porque estão sendo, segundo informações, prejudicados para essa reforma da Previdência que está na Assembleia Legislativa, né? Sim. Agora, o governador assinou para a educação um aumento, né? Mas tem a saúde, tem a segurança, tem... Sim, né? Pois é, então cada classe vai batalhar pelo seu daí, né? E outra coisa com relação à Covid, as ações do CIMESC, a gente tem batalhado na questão da autonomia do médico. Então, a questão o que é tratamento precoce, as coisas assim. Então, a gente fala da autonomia do médico, porque também é tudo muito novo, tem trabalhos que pendem para um lado, outros pendem para outro. Então, não está errado o médico prescrever e também não está errado o médico não prescrever. Tem médico que não prescreve, outros prescrevem, né? Sim. E depende muito da vontade do paciente também, né? Sim. E o paciente tem que assinar um termo e tudo. Então, o que a gente orienta aos pacientes, procure seu médico de confiança. E os médicos são livres para prescreverem ou não, conforme o que eles entendem, porque ainda não existe um consenso nem na classe médica com relação a isso. Muito bem. Muito obrigado. Vamos combinar, né? Mais cedo. Não, mas o que você falou já foi importantíssimo, né? E vamos manter mais a miúda a sua presença aqui. Vamos. Está nomeada a conselheira médica do programa. Perguntando aqui sobre a doutora Tânia e qual os planos de saúde que ela tem todos os planos? Não atendo. Mas assim... No SUS sim, né? No SUS sim, e no consultório também, particular. Mas a gente não fala aqui onde atende e tal, ética, porque né? Ética. Sim. Mas o que a gente fala é o nome, né? Doutora Tanise Balvede Damas, é endocrinologista, daí a gente fala o número do registro, né? Conselho CRM 10980, RQE 8104. É sempre importante ver se o seu médico é realmente especialista, porque a gente fala que o papel aceita tudo e a rede social também aceita tudo, né? Então... Isso é uma coisa controvertida, só para encerrar esse assunto, né? Porque tem anúncios de clínicas médicas, né? Às vezes até na rede social, tem na televisão, no rádio, né? Claro que não está lá o médico tal, mas está a clínica dele, né? Então é uma coisa muito relativa esse negócio, né? De você não dar a tua clínica, né? Então, está na rede social. Sim. A clínica pode dar. Sim. É porque numa entrevista a intenção é informativa. Entendi. A gente não vou vir aqui fazer propaganda de clínica e tal. Não é esse o espaço. Esse espaço é informativo.
Mas lá na rede social tá lá. Quer procurar, tá lá, né? Tá bom. Mas é importante, procure sempre se seu médico ele tem realmente a especialidade que ele fala que tem. É possível checar no site do CRM. Na dúvida, eu vou fazer uma cirurgia plástica. Será que esse médico é cirurgião plástico mesmo? Procura lá no site do CRM, claro. Vai estar lá escrito. Em É qualquer especialidade. Para evitar, principalmente na cirurgia plástica também, evitar uma série de picareta que já tem aparecido aí, Sim. lamentavelmente, né? Picareta existe em todas as áreas, infelizmente, né? Tá. Então, vamos buscar quem está agindo dentro do correto, né? Exato. Só pesquisar, né? Sim, Procura no CRM lá que tá tudo ok. 8h38, muito obrigado pela colaboração hoje, meu querido amigo Ivair, né? Doutora Tanise, muito obrigado. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Tá? Obrigada pelo espaço. Vamos vir mais vezes. Mais vezes aqui. Vamos combinar. É isso aí. Parabéns pelo programa. Obrigado. 8h39, fui.